Tiana Fonseca e começa agora mais um programa Conectados com a Escola, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação com a parceria de vários professores voluntários. Bom, para iniciar o programa de hoje, claro que não poderia faltar uma mensagem. Então vamos lá? Todas as manhãs, quando você acorda, você está a bordo de um novo dia. Diga bom dia, dia! Bom dia, sensibilidade! Bom dia, fé! Bom dia, coragem! Bom dia, talento! Bom dia, alegria! Bom dia, trabalho! Bom dia, felicidade! Tem muita coisa boa para você aproveitar. Esteja aberto e pronto para emitir sinais. E também para captar o que está no ar. Se o caminho que você planejou é muito longo, não se desespere com a distância que ainda falta para chegar. Concentre-se no próximo passo, ou mesmo no primeiro passo. Hoje você pode começar algo novo que vai levá-lo muito longe. Inicie algo hoje, nem que seja uma mudança. Se você resiste a mudanças, tenha ao menos desculpas novas para dar pelo que você deixa de fazer. Tenha atitudes, gente, simples, mas honestas. O início de qualquer coisa nova para a sua evolução pessoal, espiritual ou profissional começa aí, dentro de você. Silenciosamente, enquanto você organiza os seus pensamentos para mais um dia. Está no ar quando você acorda uma nova manhã, um novo dia, uma nova semana. Aproveite! Essa mensagem foi retirada do site Mundo das Mensagens. Bom, e agora vamos começar a nossa primeira aula. E pensando nessa mensagem linda e na sua importância, né? Na importância que cada pessoa ocupa no mundo, as professoras Cristiane de Oliveira e Simone Nascimento vão dar a próxima aula. Na aula vão contar a história, gente, de uma criança especial que fica amiga de outra mais especial ainda e que tem uma super professora para os unirem e ensinar que cada ser tem seu valor e ensinamentos. Ensinamos, mas muito temos que aprender com o outro e sempre valorizar qualquer avanço de uma criança, por menor que seja, pois o simples para mim pode ser muito complexo para o outro. Olá, crianças! Eu sou a Cris. Oi, crianças! E eu sou a Simone. E juntas iremos contar uma linda história Que se chama Meu Amigo Faz. de Andréia Werner, da editora CR8. Então venham com a gente! Bia tem um amigo chamado Nil. Eles estudam na mesma sala. Logo que Nil chegou, Bia foi logo dizendo: Oi? Ixi, mas Nil, nem respondeu. Ele passou a mão no cabelo de Bia, cheirou e saiu falando:
que ele fala outra língua? Já sei, vou perguntar à minha professora. Professora, Oi, Bia. o Nil fala outra língua? Não, Bia, na verdade o Nil está aprendendo a falar. Mas como vamos brincar se ele só fala "ih"? Bia, presta atenção. Olha aqui, se você me ver sorrindo, o que você vai pensar? Vou achar que a senhora está feliz. Pois então, viu só? Como basta apenas a gente observar, as pessoas falam de várias formas, até sem usar as palavras, Bia. Verdade! Eu mesmo vivo sorrindo por aí. Já sei. Vou observar o Nil e anotar tudo que ele fizer e do que ele gostar em meu caderno. Já sei. Querem saber o que a Bia descobriu? Eu descobri várias coisas sobre o Nil. Descobri que o Nil não gosta de barulho. Ele tampa os ouvidos quando escuta o sinal da escola. Coitado, fica muito agitado. Nil, sabe o que mais eu descobri sobre ele? Ele gosta de ficar lambendo a borracha e até a carteira da sala. Olha, descobri outra coisa sobre o Nil. Ele adora trenzinhos. Fica andando com uns 2 ou 3, segurando eles na mão. Ai, descobri outra coisa sobre o Nil. Vou dizer, hein? Acho que ele tem formiga no popô. Não consegue ficar sentado por muito tempo. Fica só correndo de um lado para o outro. Muito engraçado. Quando está feliz, ele pula, mexe as mãos e faz muitas vezes. Quando está chateado, ele chora, grita e às vezes até deita no chão. Mas observei que não é birra. Isso não é birra. Coitadinho, é o seu jeito de expressar os seus sentimentos. Às vezes, quando falo com ele, parece que ele nem me escuta. Isso me deixa tão triste. Ai, fico muito chateada. Teve um dia que eu notei que ele observava as coisas como um cientista, tudo concentrado. Acho que os ouvidos dele se fecham nessa hora. Então, Bia começou a observar a Nil a partir daquele dia. Observou e observou muito. E sabe o que ela descobriu? Ela descobriu as coisas que ele gosta. Por exemplo, um tantinho de poeira passando por um raio de sol. Outra coisa, as folhas caindo da árvore que vemos pela janela da sala. As gotas de chuva também que bate lá no vidro. Nil também não brinca de carrinho como os outros meninos, sabe? Ele adora brincar com água. Isso, água. Ele também gosta de bola. Ele gosta de massinha, de tinta, de correr e de balançar.
sabe? Teve um dia que a Bia viu o Nil com uma fita que ele encontrou no chão. Na verdade, não sei bem se era uma fita ou um cadarço, sabe? Era uma coisa assim que ele achou no chão ali. E ele saiu andando pela escola toda falando. Então Bia falou. Sabem de uma coisa? Eu não gosto de lamber borracha, mas gosto de jiló. E muita gente fala, Eca! quando me vê comer. Eu também faço barulhos quando estou feliz. E gosto de ficar enrolando meu cabelo com os meus dedos. Assim como o Nil balança suas mãos. Ué, será que nós somos tão diferentes assim? Já sei! Finalmente eu entendi! Ai, vou chegar pertinho dele. E então Bia se aproximou de Nil na hora do recreio. Ele estava agachadinho ali. Bia chegou, viu ele brincando com um monte de areia. Ele pegava a areia e fazia um barulhinho. Bia disse: Olha, Nil, posso te dar um abraço? Neste momento, ele olhou para ela e disse: Bia então entendeu que naquele momento ela podia dar um abraço. Deu um abraço nele e ficou muito feliz. Nil é meu amigo. Ele me ensinou sobre como é legal ver a areia cair. E eu ensinei como é legal brincar de pega-pega. Quando ele fica triste, chora e se deita no chão, eu me deito do lado dele e digo: estou aqui, Nil, isso já vai passar. Meu amigo faz. E aí, crianças, gostaram da história? Aprenderam que o quanto é importante respeitar o próximo? Isso mesmo, né, Cris? Não é? E o que o mais legal é ser diferente. Pensa o nosso planeta, se todo mundo fosse igual. Imagina se todos gostassem somente do vermelho. Nossa, não ia ter graça nenhuma. Nenhuma. O divertido é ser diferente, cada um com seu jeitinho de ser, né, de agir. É isso Com que faz o certeza. mundo ficar tão colorido e tão bonito, não é? E para isso, Simone, Ah, nós preparamos uma linda atividade. mesmo, isso mesmo. E para isso vocês vão precisar de 2 folhas chamex. Pode pedir à mamãe, ou se vocês conseguirem, vocês mesmos podem colar uma folha na outra. Isso, por isso vai precisar da cola. E aí as folhas vão ficar assim. Isso. Vocês também vão precisar de pegar uma revista ou um livro que vocês já não utilizam mais em casa. Isso, e desse livro ou dessa revista vocês vão recortar. Por isso precisamos de uma tesoura, sem ponta,
ponta, né, Cris? Isso mesmo, ó, uma pontinha aqui bem redondinha, né? Porque vocês vão precisar para recortar gravuras de diferentes crianças que vocês encontrarem. Igualzinho eu e a Cris recortamos aqui, ó. Olha. Porque nós vamos fazer uma colagem muito linda com essas crianças, não é verdade, Cris? Sim, vamos mostrar para vocês o retrato do nosso mundo. Como ele é diversificado e como ele é lindo. Desse jeito, né? Vamos mostrar também que o importante é amar o nosso coleguinha do jeitinho que ele é. Que o normal é ser diferente. Isso mesmo. Espera aí, Simone. Vamos trocar este de lugar. Isso. Vai ficar bem bonito, hein? Caprichar na nossa colagem. Querem ver o resultado? Curiosos? E vocês capricham aí em casa, hein? Quero uma colagem linda também, hein? Vamos mostrar, Cris? Vamos. Olha só como ficou lindo. E este é o retrato do nosso mundo. Isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado da atividade, crianças. E caprichem em casa, combinado? Para ver melhor, amigos, e o coração enxergar o que é belo sem usar a visão. Pare pra escutar que no silêncio há uma canção. Deixa bater no peito o tambor da vibração. Quem disse que não podemos, nunca duvide de nós. Somos especiais, quase super-heróis. Nosso corpo fala, preste muita atenção. Não precisa palavra pra comunicação. Tantas são as formas de cruzar a imensidão, demonstrando pro mundo nossa superação. Quem disse que não podemos, nunca duvide de nós. Somos especiais, quase super-heróis. Quem disse que não podemos, nunca duvide de nós. Somos especiais, quase super-heróis. Um pouco de carinho e de bondade, pra ver que a diferença é o que nos une de verdade. E mesmo sendo assim ou sendo assado, o amor se multiplica e se espalha por todo lado. Que linda canção, Simone! Linda mesmo, né, Cris? Sim, espero que ela tenha tocado o coração de vocês. E que tenha demonstrado que o importante é sabermos respeitar as diferenças de cada um, pois é a diferença que nos une de verdade. E que o amor se multiplica e se espalhe por todo o mundo. Um grande beijo do Nil e da Bia para vocês. Da Simone. E da Cris. Tchau, crianças. Tchau! Que delícia aprender que somos diferentes e que precisamos respeitar isso, né? Mas outra coisa que precisamos respeitar é o nosso meio ambiente. E a professora Suelen Rodrigues vai nos contar a história do Ronaldinho, um bagunceirinho que não jogava o lixo na lixeira.
Prestem muita atenção, essa história vai nos ensinar muitas coisas sobre o meio ambiente. Oi pessoal de casa, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen e estou aqui hoje para contar a história do menino que quase morreu afogado no lixo. Esta é uma história criada por Ruth Rocha e foi adaptada por mim. Pessoal, para começarmos a nossa história, vamos cantar uma linda canção. Lá na montanha tinha uma casinha toda enfeitada, cheia de florzinhas. Lá na casinha, no alto da montanha, tinha uma turminha que gosta de historinha. Se quiser ouvir o que agora eu vou contar, suba na montanha e fique quieto ali. Quase morreu afogado no lixo. Esta história parece aquelas histórias que a mãe e o pai da gente conta pra gente fazer tudo certinho. Arrumar o nosso quarto, jogar o lixo na lixeira, deixar a casa organizada, comer bem. Mas ela é verdade. Sabe quem me contou? Foi o Armandinho. Ele mora na minha rua. E quem contou para ele foi a Xuxa, que trabalha lá na casa do Ronaldinho. A Xuxa ficou cuidando do Ronaldinho enquanto a mamãe e o papai dele foram fazer uma viagem muito longa. O Ronaldinho era um garoto muito legal, porém ele acordava muito tarde, gostava de jogar videogame e vivia comendo besteira. Ele chegava da escola, ia correndo na geladeira e pegava um montão de besteiras. Pegava cereal, pegava bolacha, bala, iogurte, refrigerante, tudo, juntava e levava lá para o quarto dele. Chegava lá, ele comia, jogava ao lixo lá no canto e deixava lá, juntando um monte de insetos, sujando o quarto todo. E a Xuxa, coitada, ela tentava limpar, batia na porta, toque, toque, toque. Mas o Ronaldinho sempre dizia: pode deixar, Xuxa, depois eu limpo. E todos os dias a Xuxa ia lá, batia na porta, mas o Ronaldinho não deixava ela entrar. E o lixo foi se acumulando, e um belo dia a Xuxa foi lá, bateu, toque, 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 bateu de novo, toque, 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 e ninguém atendia. Ela ficou muito preocupada e disse: ai meu Deus, o que aconteceu com o Ronaldinho? E ele estava preso no quarto, no meio daquele monte de lixo. Ela foi lá, bateu de novo, toque, toque, toque. E o Ronaldinho dizia baixinho: estou aqui, estou aqui. Ai meu Deus, o Ronaldinho está preso. A Xuxa ligou para os bombeiros e pediu ajuda para ajudar o Ronaldinho a sair do meio daquele monte de lixo. Os bombeiros chegaram e junto com eles chegou o papai e a mamãe do Ronaldinho também. Eles viram aquela movimentação estranha pela casa e logo ficaram preocupados. Quando entraram, a Xuxa contou para eles que o Ronaldinho estava preso dentro do quarto, no meio daquele monte de lixo. Os bombeiros tiveram uma ideia. Foram lá no quarto do Ronaldinho e então
empurraram a janela com muita força, porque estava até travada de tanto lixo que tinha por ali. Com muito custo a janela abriu e um monte de lixo caiu no chão. Logo conseguiram ver que o Ronaldinho estava preso lá no meio do lixo. O papai do Ronaldinho conseguiu abrir a porta com a ajuda dos bombeiros e tirou seu filho lá no meio daquele monte de lixo, quase afogando. E logo o Ronaldinho disse: "A culpa foi toda minha. Eu não guardei as coisas, eu não joguei o lixo no lixo, eu que fiz toda essa bagunça." E depois que o Ronaldinho disse isso, tão sufocado de tanto lixo, ele desmaiou. Sua família, preocupada, saiu correndo com o Ronaldinho até o hospital. Chegando lá, o médico disse que estava tudo bem, mas que o Ronaldinho quase tinha morrido afogado no lixo. Daquele dia em diante, Ronaldinho aprendeu a lição. Começou a separar o lixo. Tudo que sobrava ele guardava na geladeira, e o que era embalagem ou o que era lixo, ele pegava e jogava no cesto certo, na coleta seletiva. Não é verdade, Ronaldinho? E ele até inventou uma linda canção que fala assim, lixo no lixo, lixo no lixo, lixo no lixo, cada um no seu lugar. Lixo no lixo, lixo no lixo, coleta seletiva, cada um no seu lugar. Lixo no lixo, lixo no lixo, vamos reciclar o que dá para reciclar. Agora, turminha, eu e o Ronaldinho vamos ensinar para vocês como é essa tal de coleta seletiva. A coleta seletiva nada mais é do que ter uma lixeira de cada cor para cada tipo de material que vai para o lixo. Vai ter uma cor para o metal, uma cor para o plástico, uma cor para o vidro, uma cor para os materiais orgânicos. Agora a gente vai fazer um brinquedo muito legal utilizando dois materiais que iriam para o lixo. Nós vamos utilizar jornal ou outra folha de rascunho que nós temos em casa. Pode ser aquelas folhas que vêm na caixinha de sapato, pode ser folhetim de supermercado, pode ser algum outro rascunho que a gente tem em casa, tá bom? E uma sacola de plástico, pode ser de supermercado ou essas sacolas aqui de cores. Pessoal, a folha de jornal, aqui eu estou usando duas, porque é um jornal menor. Se fosse um jornal maior, poderia ser só uma folha dessa, seria o suficiente. O objetivo desse jornal é que a criança possa participar ao máximo desse processo aqui, que é o primeiro processo. Eu vou preferir partir o jornal em dois pedaços, não precisa ser igualzinho, e a gente vai, enrolar. Esse processo aqui, a criança pode participar, porque é muito importante para ela, pela questão da coordenação motora fina, fazer esse processo aqui, que vai fortalecer os músculos da mão, né? São os músculos pequenos responsáveis pela coordenação motora fina. Então, pede a criança para apertar com força, tá? Por que eu parti em dois pedaços menores? Para ficar mais fácil para a criança. Então, aqui, fez uma bolinha, pega a outra parte, pode colocar a bolinha dentro e vai amassando ao redor. Ou, se a criança preferir, ela põe na beiradinha e vai dobrando. Tanto faz. E aqui, a criança vai amassando, tá? Não precisa ficar perfeito, redondinho. O mais importante é esse processo de amassar. Aqui, já finalizei a primeira etapa. Vou reservar essa bolinha. Vou pegar a minha sacola.
Vou ajeitar ela aqui, ó, para ela ficar mais retangular, né? Nesse processo, vai precisar da ajuda de um adulto responsável pela criança. Uma tesoura. E a gente vai recortar aqui o fundinho da sacola. Assim. Só esse fundinho, bem rente. Cortando o fundinho, agora a gente vai cortar as duas alças da sacola. Tá bom? Vamos esticar assim, ó. Tentar cortar. Recortei as duas alças. Nós vamos utilizar essas alças para amarrar nossa peteca. Então, nós vamos cortar aqui. Deixando como se fosse uma tirinha mesmo. Então ficaram aqui, ó, duas tirinhas com a alça. Como eu e o Ronaldinho sempre no início, é um brinquedo muito legal, feito apenas com material reutilizado. E esse material é apenas a sacola e o jornal. E o brinquedo, como eu deixei escapulir, era surpresa, vai ser uma peteca, viu, pessoal? A gente agora vai esticar nossa sacola. Tá vendo que ela fica dobradinha, ó? Agora a gente estica assim, ó. Vamos ter dois retângulos, né? Porque ela é repartida aqui ao meio. Então, nós vamos separar esses retângulos, cortando aqui as duas laterais da sacola, tá bom? Não se esqueçam. Se a criança for ajudar nesse processo aqui de recortar, o adulto tem que ficar o tempo todo perto da criança, tem que utilizar uma tesoura menor e sem ponta de preferência, né, pessoal, para evitar acidentes. Então, terminando aqui, ó, vamos separar. Prontinho. Lembrando, não precisa estar 100% igual, tá? Nem retinho. O importante é só separar as duas partes da sacola. Agora, para finalizar, nós vamos colocar um dentro do outro. Para ficar mais legal, para dar mais volume para a nossa peteca, podemos colocar assim, ó, em posições diferentes, tá? Desse jeito. Coloca um mais retinho, o outro mais de lado, tá? Só para dar um volume na peteca. Pega a bolinha que a gente fez, coloca no centro, junta aqui, ó, as duas partes da sacola, estica bem aqui, para dar um volume para a nossa peteca, né, para ficar bem volumida. Esse fundinho aqui é onde a gente vai, ó, bater a peteca durante a brincadeira. Então é interessante ele estar mais retinho. Então pode forçar um pouquinho e apoiar mesmo, tá? Aí a gente vai utilizar as nossas alças para amarrar aqui, tá bom? A gente pega aqui, enrola, passa ao redor e amarra, dá um nó mesmo. Bem forte, tá? Para não soltar. Pode passar novamente e dar mais um nó. No meu caso, eu vou utilizar só uma alça, já foi suficiente. Se a peteca ficar um pouco maior, e vocês sentirem a necessidade de ficar mais firme, pode amarrar com as duas alças, tá bom? No meu caso, não vai ser necessário. Se você quiser, pode pedir a criança para colar outras fitas coloridas aqui. Se tiver outras cores de sacola, pode fazer com duas cores diferentes. Pode colocar a fitinha de amarrar aqui de outra cor, tudo bem? Isso aí é pessoal, né? Cada um vai fazer como preferir. Mas o importante é a gente procurar usar apenas materiais reutilizados, ou seja,
provavelmente se tornariam lixo, que não teriam mais outra utilização, e a gente reutilizou para fazer o nosso brinquedo, tá? E a brincadeira fica à vontade, pode brincar com outras crianças, pode brincar com a família, né? Pode brincar várias vezes e pode brincar até mesmo sozinho, tá bom? A gente vai batendo aqui, ó, e a peteca vai pegando o impulso e vai voando. Então, quanto mais peso você colocar aqui na bolinha, mais alta essa peteca vai, tá? A nossa aqui a gente não fez tão grande, mas se preferir fazer maior, pode utilizar umas 2 folhas de jornal dessas maiores, tá bom? Pode utilizar uma quantidade de papel maior e aí vai dar mais peso para essa peteca voar, ok? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. É um brinquedo simples que está ao alcance de todos e é uma brincadeira muito importante para o desenvolvimento motor da criança. A criança vai se locomover no espaço enquanto brinca, né? Vai trabalhar a questão do equilíbrio, ela vai estar andando, preocupada, né? Bater na peteca. Então é muito interessante essa brincadeira, tá? Agora que nós já finalizamos o nosso brinquedo, que ficou muito interessante, nós vamos juntar tudo que sobrou de lixo e vamos jogar no lixo, né? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Estou muito feliz de estar aqui e queria dizer para todos vocês que logo, logo tudo isso vai passar e estaremos juntos de novo na escola. Lixo no lixo, coleta seletiva, cada um no seu lugar. Agora nós vamos brincar. Tchau, pessoal. Um beijão. O nosso meio ambiente é muito rico e lindo, né? Sabemos que nosso planeta Terra existe há bilhões de anos. Nosso Brasil foi descoberto em 1500 e já tem 520 anos. Mas em Minas Gerais? Você sabia que o rei de Portugal enviou Fernão Dias Pais Leme para adentrar no sertão do Brasil à procura de esmeraldas? E Fernão Dias era um destemido bandeirante que desbravou as terras de Minas Gerais em busca dessa pedra preciosíssima. Isso há 300 anos atrás. E em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais, a dupla Jojo e Palito vão contar essa história ao som de uma deliciosa viola caipira. Se liga na educação, amiguinho, sempre é tempo de aprender. E hoje, eu, Jojo e o Palito vamos contar a história de Minas Gerais. O nosso estado que nós amamos tanto. Então eu começo contando a história de uma lagoa. Diz a lenda que moravam os peixes nessa lagoa, morava a mãe d'água, a Uiara, e os índios ao redor. E mais, dizem que quando o sol batia nessa lagoa, ela espalhava uma luz verde, dourada, por todas as regiões. Então o rei de Portugal, o Brasil ainda pertencia a Portugal, mandou um homem procurar essa lagoa e tirar dela o que devia ter lá dentro: esmeraldas. Palito, vai buscar o homem. O boneco Jojo. Aqui está o homem, Fernão Dias Pais Leme. E essa aqui é a viola Caipira.
patrimônio de Minas Gerais, Jojo. Oba! Então vamos ter música e história. O rei mandou chamar Fernão Dias para ir atrás das esmeraldas. E em troca das esmeraldas, que com certeza ele ia achar, muitos títulos, muito poder esse homem ia ganhar. Então, por muitos anos, Fernão Dias vagou pelos sertões de Minas. E um dia, o destemido bandeirante chegou na lagoa de Vupabuçu. E toda a gente gritou: viva as esmeraldas! Viva esse homem, o descobridor! Sereia, mãe d'água, Fundo da lagoa, de Vupabuçu, no fundo da lagoa de Vupabuçu, com seus cabelos verdes, de esmeraldas, com os seus olhos verdes, de esmeraldas, fundo da lagoa, de Vupabuçu, no fundo da lagoa de Vupabuçu. Iara, Sereia, Iara, mãe d'água, fundo da lagoa, de Vupabuçu, no fundo da lagoa de Vupabuçu, com seus cabelos verdes, de esmeraldas, com seus olhos verdes, de esmeraldas, com sua cauda verde, de esmeraldas, no fundo da lagoa de Vupabuçu, no fundo da lagoa de Vupabuçu. Oiara, sereia, oiara, mãe d'água, no fundo da lagoa de Vupabuçu, no fundo da lagoa de Vupabuçu. Por obra do destino, diz a lenda que a Oiara o castigou por ter arrancado seus cabelos verdes que um dia, em pedra no fundo da lagoa de Vupabuçu, se transformou. O certo é que Fernão nenhuma esmeralda levou, pois as pedras verdes que ele arrancou, morreu o bandeirante sem saber que as pedras eram verdes, verdinhas, mas eram turmalinas, sem nenhum valor. Tomou? Ah, Jojo, mas o legado ele deixou. Em 1720, as vilas fundadas por ele estavam tão povoadas que a coroa de Portugal resolveu fundar a capitania das Minas Gerais. E hoje, o estado de Minas Gerais, 300 anos de Minas! São 300 anos de Minas Gerais! Jojo e Palito cantam folclore, ó trem bom, ai! São 300 anos de Minas Gerais! Jojo e Palito cantam folclore, ó trem bom, ai! Vocês gostaram da história? Pois então, conte, reconte, peça pro papai contar outras lendas que ele também deve saber. Um beijo, até a nossa próxima história! Tchau.
Ai, gente, me desculpa, mas eu estava com uma fome. Eu não sei até agora. Gente, é a professora Mariana Valinhos. Ela está chamando a minha atenção porque eu não estou me alimentando bem. Ela escreveu aqui que para termos uma boa saúde, além de realizar as refeições em horários adequados, devemos optar por alimentos saudáveis, por quantidades ideais e grande variedade de opções. E esse é o tema da próxima aula dela. Vamos aprender? Boa tarde, você aí de casa. Tudo bem? Eu sou a professora Mariana Valinhas. Hoje, nossa aula é de ciências. Vamos lá? Você conhece todas as frutas que estão aparecendo nas imagens? Quais dessas frutas você já experimentou? Tem alguma que você ainda não experimentou e gostaria de provar? Você sabe por qual motivo você deve comer frutas? O primeiro alimento que um bebê recebe é o leite, geralmente materno. À medida que cresce, os pediatras recomendam oferecer outros tipos de alimentos, como as papinhas de frutas. Por qual motivo elas são escolhidas? Você sabe qual foi a primeira fruta que você experimentou? Pergunte para a mamãe, para o papai, qual era a sua fruta favorita quando criança. Nessa aula de hoje, você vai descobrir por que deve ter o hábito de comer frutas e quais outras atitudes te ajudam a ter uma vida mais saudável. Mas, primeiro, eu vou discutir aqui o que é uma alimentação saudável. A primeira refeição do dia, como você sabe, é o café da manhã. Ela é a principal refeição do dia. Sabe por quê? Porque quando você acorda, o seu corpo está há bastante tempo sem receber nenhum alimento. Então, você fica sem energia. É muito importante, assim, prestar bastante atenção ao que você ingere nessa refeição, porque isso pode influenciar na sua disposição o resto do dia. As frutas têm vitaminas que são muito importantes para que o corpo funcione bem e se defenda de doenças. Mas é preciso lembrar que a ingestão de legumes e frutas também é necessária, pois eles são fontes ricas em nutrientes. Mas aí você me pergunta, professor, o que são vitaminas? Vitaminas são substâncias que ajudam no bom funcionamento do nosso corpo, deixando-o mais forte e resistente a certas doenças. Um exemplo de vitamina é a vitamina C, que a gente encontra na laranja, no limão. Mas, além do café da manhã, quais são as outras refeições? O almoço e o jantar são as outras duas principais refeições. Os lanches que se fazem entre essas refeições também são importantes, principalmente para as crianças que estão em fase de crescimento. Para que a alimentação de uma pessoa seja saudável, é essencial que ela se alimente nos horários adequados. Ela não deve ter intervalos muito longos entre uma refeição e outra. E além disso, deve-se atentar à quantidade e principalmente à variedade de alimentos, como frutas, verduras, legumes, carnes e grãos. Não deve deixar de consumir esses alimentos, porque eles são essenciais para manter uma boa saúde. Você já deve ter ouvido falar que o seu prato deve ser bem colorido, né? É por causa disso.
Bom, você já sabe que deve praticar certos hábitos diariamente para ter uma boa saúde. Com os alimentos, você também deve tomar alguns cuidados, porque eles precisam estar bem limpos e adequados ao consumo, principalmente agora, nessa época de pandemia, né? Siga essas dicas que eu vou dar agora antes de consumir os alimentos. Lave bem as frutas, verduras e legumes. Depois, deixe de molho em uma tigela com água e água sanitária, de 15 a 20 minutos. Como é que você vai fazer essa solução? Para cada litro de água, você vai colocar 1 colher de sopa de água sanitária. Passado esse tempo, lave novamente as frutas, verduras e legumes, seque e guarde. Guarde os alimentos de forma adequada, em especial os de geladeira, como leite, ovos, frios, presunto, queijo, manteiga, os alimentos prontos, arroz, feijão, os legumes, as verduras, as carnes e algumas frutas, porque nem todas são para colocar na geladeira. Já os alimentos embalados e industrializados, que ainda não foram preparados ou abertos, eles podem ser guardados nos armários ou despensas. Por exemplo, sacos de feijão, de arroz, as latas de alimentos, como ervilha, milho. Você tem que observar, no entanto, se esses locais, a despensa, o armário, estão longe da luz, estão arejados, estão secos, tá bom? Se a embalagem estiver aberta, como as latas, elas não podem ser colocadas diretamente na geladeira, porque corre o risco de enferrujar e contaminar os alimentos. Então, se você abriu uma latinha de palmito, por exemplo, e não consumiu tudo, o ideal é retirar o resto do conteúdo e colocá-lo em embalagens ou potes adequados para o armazenamento na geladeira, tá bom? Outra coisa que você deve fazer é sempre verificar o prazo de validade dos produtos antes de consumi-los. Alimentos vencidos, ou seja, que já passaram do prazo de validade, podem fazer mal à saúde. Você também não deve consumir alimentos que estejam em embalagens amassadas, rasgadas ou quebradas. Isso pode comprometer a qualidade do alimento. Depois de abertas as embalagens, os alimentos têm um tempo para serem consumidos. Você sabia que antigamente não existia geladeira e como as frutas estragavam muito rapidinho, as pessoas costumavam transformar essas frutas em doces? Aí as frutas duravam mais tempo. Foi assim que surgiram os doces de frutas em compotas. Legal, né? Praticar atividades físicas faz muito bem para o corpo e para a mente também. Quando você pratica um exercício, você gasta a energia que você adquiriu com a alimentação e isso colabora para que os seus órgãos funcionem corretamente. Você sabe quais são os esportes mais recomendados para a sua idade? Os especialistas recomendam que as crianças até 5 anos façam atividades como natação, ginástica artística, ciclismo, taekwondo, balé, karatê e atletismo. Para as crianças de 6 a 11 anos, os especialistas recomendam o futebol, o futsal, o tênis, o basquete, o handebol. E você, pratica algum esporte? Qual? Nunca é tarde para começar, hein? Vamos fazer uma revisão do que a gente aprendeu hoje?
Hoje você aprendeu que deve realizar as refeições nos horários corretos. Aprendeu também que as frutas, as verduras e os legumes são alimentos saudáveis e que a quantidade de alimentos não é o mais importante. O mais importante é a variedade deles. Você viu ainda que alguns cuidados são necessários à conservação desses alimentos para a gente não ter problema de saúde. E por fim, aprendeu que os exercícios físicos são muito importantes, pois nos ajudam a manter saudáveis e relaxados. Eu queria deixar aqui uma dica de leitura para você. É um livro chamado O Pequeno Chefe. Ele é da autora Nicola Grimes e a editora é a Publifolha. Esse livro é indicado para crianças que querem aprender a cozinhar de forma criativa e divertida. Ele reúne mais de 100 receitas feitas com ingredientes naturais e saudáveis para o café da manhã, almoço, jantar e ainda sobremesa. Todas as receitas são ilustradas passo a passo e trazem informações e curiosidades sobre os alimentos. Um glossário ainda apresenta o significado dos termos específicos usados no livro. Contém ainda um capítulo que apresenta as propriedades das vitaminas presentes nas frutas e verduras, além de tratar do papel da proteína, da gordura e do carboidrato no organismo. Muito bacana, né? Você não pode perder. Vá já buscar o seu. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e aprendido bastante com ela. Se você ainda não pratica alguns desses hábitos que eu falei aqui hoje, comece, tá bom? Semana que vem eu volto e a gente se vê novamente. Um grande abraço para você. Até lá. Tchau! E por falar em bons hábitos alimentares, eu li vários tipos de textos na internet falando sobre esse assunto. Peraí, eu disse tipo de textos? Será tipo de texto ou gênero textual? Agora eu fiquei na dúvida se tem diferença entre tipo de texto e gênero textual. Mas claro que aqui no Conectados com a Escola sempre tem ótimos professores para nos esclarecer essas dúvidas. Então eu vou convidar a Elisete Vilela para me explicar se existe diferença e qual é essa diferença. E aproveitar e nos explicar por que esses textos têm essas diferenças. Olá para todos vocês que estão assistindo a teleaula da Rede Municipal de Ensino de Divinópolis. Meu nome é Elisete Vilela, sou professora de língua portuguesa e trabalho com os alunos dos anos finais e iniciais do ensino fundamental. Mas hoje eu estou aqui para conversar com os menores, com os alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre gêneros textuais. Eu acredito que essa expressão não seja nova para nenhum de vocês. Em alguma situação, seja na sala de aula, quando a professora pediu uma produção de texto, ou quando vocês fizeram uma interpretação num livro didático, ou em outra situação de comunicação do dia a dia, vocês já devem ter ouvido essas duas palavrinhas, E devem ter se perguntado, o que é isso, O que são gêneros textuais, para que serve? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes disso, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que é um texto. Quando eu pergunto para vocês o que é um texto, vocês podem pensar assim, nossa, por que a professora está perguntando o que é isso, sendo que a gente
sabe o que é um texto, produz texto na sala de aula o tempo inteiro. É porque às vezes a gente tem uma visão, né, equivocada, enganada do que seja um texto. Muitas vezes vocês se deparam com uma imagem que não tem nenhuma palavra escrita e pensam que aquilo não é um texto. Já aconteceu, por exemplo, de eu colocar uma charge numa atividade em sala de aula e perguntar assim, de acordo com esse texto, o que o autor quis transmitir. E a aluno virar para mim e falar assim, professora, cadê texto? Não tem texto aqui não, aqui só tem uma imagem. Por quê? A gente às vezes acredita que para ser texto precisa de ter aquela organização fixa, né? Introdução, parágrafos, aquele monte de palavras escritas, e não é bem assim. Toda vez que um autor faz um enunciado, né? Diga alguma coisa, que esse enunciado tem sentido e que a pessoa que vai ler, vai receber aquele enunciado, entende, eu falo que aquilo é um texto. Ou seja, a gente produz texto a todo momento ao longo da vida da gente. A gente nasce praticamente produzindo um texto. Quando um bebê, por exemplo, recebe da mãe um alimento que ele gosta, aí ele fica tranquilo, dá um sorriso e tudo, aquilo ali é uma situação de comunicação. Ele está mandando uma mensagem para a mãe que gostou por meio de gestos. E isso é no dia a dia. Então, quando a gente faz, tá bom, levanta e dá bom dia, quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, quando a gente liga para a avó, quando a gente lê uma placa quando está atravessando a rua, né? Lê o sinalzinho, tá verde, eu posso passar, aquilo tudo ali eu estou lendo o texto, então a gente lê e produz texto o tempo inteiro. Acontece que os textos têm diferentes formas de se apresentar e de se manifestar para o leitor, mas uma vez que aquele enunciado faz sentido, aquele é um texto. Da mesma forma que acontece o contrário também. Se por acaso eu escrevo, né? Pego uma folha de papel, escrevo aquele amontoado de frases, né? Que usa aquele monte de palavras bonitas e tudo, mas se não tem sentido, se eu não conseguir passar uma mensagem, se o leitor pegou aquele texto, leu e não compreendeu, eu não posso falar que eu produzi um texto, aquele eu não chamo de texto. Então a gente classifica, caracteriza um texto, não é pela forma como ele se apresenta, não é pela informação que ele contém. Eu classifico algo, uma produção como um texto, se ela emite uma mensagem e se o leitor daquela mensagem, o meu interlocutor, vai compreender, se vai haver uma construção de sentido entre quem escreveu, que é o autor, e o leitor naquele texto. O autor escreve, o leitor lê e aquilo ali, eles se comunicam, faz sentido. Eu quero convidar alguém para uma festa, eu escrevo um convite, o meu leitor lê e entende que ali vai ter uma festa, vê o dia que for, que vai ser, a hora e tudo, ok? Então, gente, texto é isso. Então, placa de trânsito é texto, diálogo que você às vezes está tendo com seu pai é texto, essa aula aqui que nós estamos tendo, eu estou produzindo texto, então isso aí tudo é texto. E os textos, eles podem ser classificados de diferentes formas. Então eu posso analisar um texto sobre vários aspectos e classificá-lo. Então eu posso classificar um texto de acordo com o código, né, com o tipo de linguagem que ele usa. Então pode ser texto verbal ou texto não verbal. Eu posso classificar um texto em texto literário, quando aquele texto que o autor coloca sentimento, que às vezes ele extravasa a imaginação, e texto não literário, quando o autor se resume, né, a passar aquela informação, a relatar os fatos, né, de maneira mais objetiva. Eu posso classificar o texto de acordo com a forma, a estrutura que ele tem. Aí nesse caso, eu estou classificando o texto de acordo com a tipologia, o tipo de texto, né? Por exemplo, o texto do tipo narrativo, ele tem narrador, tem personagens, tem o enredo, tem o clímax. Então, todo texto que eu pegar que for do tipo narrativo, ele vai ter essa estrutura: narrador, enredo, personagem, fato desencadeador, desfecho. Esses elementos sempre, independente do gênero que for, o tipo narrativo vai ser assim.
Tem um texto descritivo, que vai descrever alguma coisa. Então, eu quero vender uma casa. Aí eu escrevo um texto do gênero classificado. Vende-se uma casa de 2 quartos, 2 banheiros, garagem, no bairro tal. Eu estou descrevendo, meu texto é do tipo descritivo e do gênero classificado. Então, classificar o texto de acordo com o tipo, eu vou classificar o texto de acordo com a estrutura. Todos os textos narrativos têm uma estrutura, texto descritivo tem outra estrutura, texto instrucional ou injuntivo tem outra. Então, que está relacionada à forma daquele texto. Então, se eu apresento para vocês uma fábula, se eu perguntar para vocês que tipo de texto é esse, o que vocês vão me responder? É um texto narrativo. Agora, se eu perguntar qual o gênero desse texto, o gênero vai ser fábulas. Tipos de texto existem, né? Variam um pouquinho de acordo com os autores, os linguistas, mas existe aproximadamente 6 tipos textuais: narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo e por aí vai, mas é uma quantidade limitada. Já gêneros textuais, existem sim, inúmeros gêneros. Um gênero textual vai dando origem a outro, que dá origem a outro, então a gente tem vários gêneros à nossa disposição. E a classificação, se eu falei para vocês que a classificação quanto ao tipo de texto, eu vou olhar a forma, a estrutura, a maneira como aquele texto se apresenta. Para eu classificar o texto de acordo com o gênero, eu vou olhar a função comunicativa. O que é a função comunicativa? Para que aquele texto se preza? Qual que é o objetivo? O que eu vou conseguir escrevendo aquele texto? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu sou um autor, aí eu estou pensando, eu preciso produzir um texto para divertir o leitor. A função comunicativa, o objetivo desse texto que eu quero fazer é divertir o leitor. Aí o que acontece? O autor vai ter vários gêneros à sua disposição. Olha, um texto para divertir, eu posso escrever uma história em quadrinho, que é um texto que tem a função comunicativa, né, escrito para divertir. Eu posso escrever uma piada, né, uma anedota, que é divertir. Eu posso escrever um meme, eu posso fazer um vídeo. Eu posso fazer uma tirinha, então posso fazer uma caricatura, uma charge, então tem inúmeros gêneros textuais que se prestam, né, que tem o objetivo de divertir o leitor. Aí o autor vai escolher aquele que vai de acordo com o seu propósito nesse momento. Então, vocês entenderam? Gêneros textuais é a classificação que a gente dá ao texto de acordo com a função comunicativa dele, porque toda vez que eu escrevo um texto, eu tenho um objetivo a ser cumprido, né? Eu não escrevo um texto somente para escrever, guardar e deixar ali, não. Olha, eu quero convencer alguém de alguma coisa, então eu vou usar um texto que tem a função comunicativa de convencer. Eu quero descrever alguma coisa, então vou usar um texto que tem a função comunicativa de descrever e já ir por diante. Aí que entra os gêneros textuais. Os gêneros textuais, eu vou olhar, primeiro passo para identificar um gênero, a função comunicativa desse gênero, o que ele consegue fazer, o que ele atinge. Nós temos um exemplo aí de uma história em quadrinho. Aí dá para vocês verem a classificação, as diferentes classificações que esse gênero pode ter. Então, história em quadrinhos, se eu for classificar de acordo com o código utilizado, ela vai ser um texto misto. Por quê? Porque ela conjuga linguagem verbal com linguagem não verbal, palavras escritas e desenho, imagens. Então, se eu for classificar sobre o aspecto do tipo de código utilizado, é um texto misto. Se eu for classificar de acordo com a situação de produção, eu vou classificar como um texto literário. Por quê? Porque ele tem sentimento, o objetivo não é passar uma informação, dar aquela informação pura, né? O autor coloca algo mais, então texto literário. O tipo, como está contando uma história, é um tipo narrativo. Então tem que ficar claro para vocês
que quando vocês forem classificar um texto, vocês têm que perceber sobre qual aspecto que vocês estão classificando. Se é sobre o aspecto estrutural, aí você vai estar classificando o tipo de texto. Se é sobre a função comunicativa, você vai estar classificando sobre gêneros, classificando o tipo de gênero que ele é, entendeu? E por que a gente tem que saber isso tudo? Porque na vida da gente, nós estamos o tempo inteiro comunicando, e para a comunicação acontecer de maneira efetiva, a comunicação ser clara, eu tenho que selecionar, escolher um gênero que atenda aquela função comunicativa. Você, por exemplo, no Dia das Mães, quer escrever um texto para mostrar para sua mãe o tanto que você gosta dela, mostrar o sentimento que você tem para ela. Por ela, você vai escrever uma receita? Não, porque a receita tá a função comunicativa dela é instruir, ensinar. Aí você vai falar assim: o gênero textual, que eu posso colocar sentimento, que eu demonstro minhas sensações, minhas emoções, é poema. Então eu vou escrever um poema. Você quer avisar a sua mãe que você depois da aula, vai passar na casa de um amiguinho. Você vai escrever uma história em quadrinho para sua mãe, mostrando para ela que você vai estar na casa do amiguinho? Não. Naquele momento, a sua intenção é passar uma informação rapidinho. Então, você vai escrever um bilhete. E daí por diante, de acordo com a situação de comunicação, que a gente seleciona o gênero que vai ser usado. Por isso que é importante a gente conhecer os gêneros, né? E saber a função comunicativa de cada uma. E cada gênero, né? Dentro do seu contexto, ele tem também a sua estrutura. Então tem texto que a gente bate o olho, de acordo com as características que a gente bate o olho, já sabe, olha, aquilo ali é uma história em quadrinho, aquilo ali é uma receita de bolo. Então isso tudo aí faz parte do nosso universo, né? E tem inúmeros gêneros, e os gêneros são de diversas esferas, circulam em diferentes lugares. Então tem aqueles gêneros mais escolares, que é os gêneros que a gente usa mais na escola. Tem os gêneros digitais, né, que vocês estão mexendo com a internet, então tem um post que vocês colocam, um vídeo, um meme, um podcast, um trailer, né, os gêneros digitais. Tem os gêneros, né, da esfera jurídica, que são aqueles gêneros que é advogado que vai usar, juiz, enfim, tem inúmeros gêneros que circulam em diferentes esferas, né, em diferentes locais, para atender aquela intenção comunicativa que o autor tem, para atender aquela mensagem que ele precisa passar para o leitor. Entender o que é gênero e a função do gênero? Agora, nas próximas aulas, vocês vão começar a estudar as características e as estruturas de determinados gêneros, porque para a gente produzir um gênero, a gente precisa conhecer a estrutura dele, porque tem o jeito de eu expressar, o jeito que as palavras são organizadas, o tipo de linguagem que eu utilizo. E para saber isso tudo aí, eu preciso estudar a estrutura dos gêneros, que serão os assuntos das nossas próximas aulas, ok? Então até lá, eu espero que vocês continuem conosco. Depois de aprender sobre os objetivos de cada texto, a Aline Dantas e o Newton Bueno nos mostram que dá para aprender inglês, gente, de uma forma lúdica e prazerosa. E não ficar só na tradução. Eles vão trabalhar através dos contos clássicos, o inglês e a arte. Ai, já fiquei curiosa. Vamos aprender com eles? Hello kids! My name is Aline Dantas. I'm an English teacher at Crescer Pódio. It's a pleasure to be here with you. Oops, you didn't understand. So
Meu nome é Aline Dantas, trabalho na Escola Crescer Pódio como professora de inglês do grupo 3 ao 5º ano. E hoje eu venho trazer algumas histórias para vocês. Nós já estamos trabalhando com um projeto que se chama Conta um Conto para Mim. Esses clássicos da literatura que a gente consegue contar em inglês. Por exemplo, começamos com a história de Little Red Riding Hood. É aquela menininha, a little girl who lived near a forest and she met a big bad wolf. Mas depois percebemos que também na mesma forest uma outra história se passava, The Three Little Pigs. Essa história foi muito legal, nos ensinou a respeito de diferentes construções. E foi nessa história que nós encontramos novamente The Big Bad Wolf e que desta vez, novamente, não teve um final feliz. Dentro desta história, nós podemos ver Three Pigs, que por um acaso eram brothers. E por falar em brothers, a nossa terceira história foi Hansel and Gretel. Vocês se lembram bem? Temos brother and sister who got lost into the forest. Então são 3 histórias em que nós temos a forest. Em 2 delas nós temos a Big Bad Wolf, mas em todas elas nós temos uma grande coincidência. O mesmo vocabulário é usado. Family and food. Ah, olha que coincidência. Só um minutinho. Antes de continuar essa história, porque toda história merece a very hot cup of tea. E por falar em tea, na história da Little Red Riding Hood, nós vimos que a Chapeuzinho Vermelho carregava na sua basket a lot of goodies. Na história de Hansel and Gretel, eles descobriram uma casa no meio da forest que era toda feita de candies. Oh my God! E na história dos Three Little Pigs, o Wolf queria mesmo era matar a sua fome. He was very hungry. Então vamos lá. Vamos relembrar o que nós tínhamos de family e o que nós tínhamos de food em cada uma das 3 histórias que nós estudamos. The Little Red Riding Hood era uma menininha que morava com a sua mother. A sua mother pediu para que ela fosse até a casa da sua grandmother levar uma cestinha com goodies, coisas gostosas, para que as 2 tomassem um café, a cup of tea. Mas, no meio do caminho, ela encontra a Big Bad Wolf, que atrapalha todo o seu trajeto. Mas no final, nós temos um encontro entre a sua grandmother e a sua granddaughter. Ah, por falar em grandmother, deixa eu contar para vocês. Nesse último domingo, dia 26 de julho, nós comemoramos Grandparents' Day. Grandfather and Grandmother's Day. Você sabia que esse é um dia celebrado em vários países? Depois eu conto um pouquinho mais sobre isso. Na história dos Three Little Pigs, começamos com Three Brothers. Nós temos the oldest brother, que era o mais experiente construtor de casas, e o youngest
brother. E vocês se lembram bem que eles usaram 3 materiais diferentes para construir as suas casas: straw, wood and brick. Certinho? Nesta história, o que o Wolf queria mesmo era matar a sua fome. E se deu muito mal, porque no final ele caiu dentro de um caldeirão cheio de soup. Agora, Hansel and Gretel é uma história que nos faz pensar muito a respeito de family and food. Vamos por partes. In this family, we have a son, a daughter, a stepmother and father. Na mesa deles não tinha muita food, porque eles não tinham muito money. Em um momento dessa história, Hansel usa um pedaço de bread para marcar o seu caminho da sua casa até o meio da floresta. Mas não funciona muito bem, porque todos os birds que estavam ali também viram os pedacinhos de bread. Nhaque! João e Maria, Hansel and Gretel, ficam perdidos na floresta. Mas, tentando encontrar o seu caminho de volta para casa, eles encontram uma big house, toda feita de candies, chocolate, lollipops, ice cream, a lot of popsicles, cream, fruit, and a lot of sugar. A casa chamou muita atenção destes dois. E por causa disto, eles caíram numa cilada. Aquela senhorinha que morava ali e parecia ser uma good grandmother, era uma bad person. E ela não tratou muito bem esses dois. Depois de um plano maravilhoso, eles conseguem escapar desta casa e voltam para a companhia do father deles. Mas quando eles chegam em casa, ali tem uma mesa linda, repleta de vegetables, fruit, chicken, rice, beans, a lot of food. Vocês perceberam que nas 3 histórias nós falamos muito sobre family e sobre food. E agora é hora de aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, meus amores, vocês gostaram das histórias de hoje? Eu espero que vocês tenham aprendido muitas palavras novas e possam usá-las no seu dia a dia. Afinal de contas, quando você pratica, você aprende muito mais. Would you like a cup of tea? Olá pessoal, meu nome é Newton Bueno e eu sou professor de arte da Escola Crescer Pódio. Na Escola Crescer Pódio, eu trabalho num projeto colaborativo juntamente com a professora de inglês, a Aline. Nós desenvolvemos um projeto que é o Inglês com Arte. Nessa aula de hoje, a Aline trouxe para vocês algumas histórias com algum vocabulário em inglês. E o que tem em comum em todas estas 3 histórias que ela apresentou para vocês é que em todas elas alguma coisa acontece numa casa. Então hoje eu vou ensinar para vocês usando um quadrado de papel,
uma tesoura e uma cola a fazer uma casa, mais ou menos assim. Então, presta atenção nas instruções e daqui a pouco eu falo com vocês. Para fazer essa casinha, você vai precisar apenas de um quadrado de papel, cola e tesoura. Primeiro, você vai dobrar a sua folha, o seu quadrado de papel ao meio, assim. Marca bem. Depois você dobra o lado esquerdo e direito até chegar nessa marcação que você fez. Marca bem também. Fico assim com 3 dobras. No outro sentido, eu vou só marcar a metade. Aperto um pouquinho de cá. Do outro lado. E vou dobrar o papel dos dois lados até o meio. Marcando bem. Observe que num sentido eu tenho 3 dobras e no outro eu tenho apenas 2 dobras. E aqui, nessas 3 marcas de cada lado, é onde eu vou fazer os cortes. E tem um papel assim dobrado, com 3 marcas aqui, essas partes cortadas, e agora eu pego essas partes do meio. Vou passar cola aqui sobre um dos quadrados e colocar um quadrado exatamente sobre o outro, assim. Ó. Aqui. Aqui já começa a formar o telhado. Do outro lado também, eu passo cola num dos quadrados aqui do meio e colo exatamente um sobre o outro. Agora, eu observo essa diagonal, passo um pouquinho de cola aqui, na diagonal, um pouco abaixo, para juntar esses quadrados laterais, formando a frente e os fundos da casa, assim. Pronto, e assim eu tenho essa casinha. Bem, vocês acabaram de aprender a usar um quadrado de papel, fazendo 5 dobras e 6 cortes para construir uma casa como esta. E essa casa, ela aparece de várias formas em cada uma das histórias que a Aline apresentou. Então, eu vou mostrar para vocês que a partir desta casa, você pode transformar. Olha o que eu fiz. Numa das histórias, existe uma casa de palha. Eu usei aqui palha de bananeira. Existe também nessa mesma história uma casa que é toda feita de tijolos. E uma casa que é feita de madeira. Eu usei palitos de picolé e usei alguns galhos aqui. Tem também uma outra história que tem uma casa que é toda de doces. Aqui eu usei papéis coloridos, usei papel crepom e algodão. A ideia é você ir usando retalhos de papel, vários materiais, para criar casas que apareçam nessas histórias todas. Tá? E ao mesmo tempo que faz isso, você vai pensar no vocabulário das coisas que acontecem, os materiais que vocês usam. Por exemplo, quando a Aline fala da história dos Three Little Pigs, ela ensina que essa casa é feita de straw. Esta outra casa é feita de brick. E esta casa é feita de wood. Enfim, casa também tem a palavra em inglês que é house. E assim você vai fazendo o seu material, se divertindo, produzindo arte e aprendendo inglês ao mesmo tempo. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Gente, eu amo contos, mas o meu filho gosta mesmo de história em quadrinhos. Ele tem um montão. E você gosta de histórias em quadrinhos? A próxima aula fala deste universo, o diálogo entre linguagem verbal e não verbal. Mas o que será que significa linguagem verbal e não verbal? Bom, o professor Eduardo Maia vai nos dar uma deliciosa aula sobre os quadrinhos e vai nos contar um pouco sobre como criou personagens e tirinhas. E ao final, quem quiser poderá interagir produzindo seu próprio personagem. Viu que legal? Vou até chamar meu filho Enzo. Enzo, vem aqui assistir a próxima aula. A imagem sempre fascinou o homem. Desde o tempo das cavernas, ela está presente em nossas vidas. Seja em forma de fotografias, pinturas, desenhos ou simples rabiscos. As palavras podem ser lidas ou ouvidas. As imagens, por sua vez, são apreendidas de forma diferente da linguagem verbal, pois não são feitas do mesmo código e são capazes de nos remeter diretamente à coisa representada por traços de semelhança. As imagens são portadoras de memórias, culturas e tradições. Elas podem transformar um instante em eternidade. Ao conjugar a palavra com a imagem, o potencial comunicativo de ambas é ainda ampliado, podendo uma reforçar o que diz a outra, dizer o que não diz a outra, ou mesmo desdizer o que é dito pela outra, criando diferentes efeitos de sentido. Vejo que é um jeito muito leve, descontraído e inteligente de dizer as coisas. Personagens como a Mafalda, a Turma da Mônica, Calvin e Haroldo, e agora mais recentemente o Armandinho, que conversam sobre a vida e filosofam sobre a humanidade, me atraem muito. Há uns 2 anos atrás, me deu uma vontade gigante de criar uma história em quadrinhos. Mas aí me lembrei que sou uma negação em desenho. Não sei desenhar nem casinha com fumacinha saindo da chaminé. Entretanto, não desanimei. Com a possibilidade do uso da tecnologia às nossas mãos, comecei a aprender em programas de computador a manipular personagens vetorizados. Encontrei certa vez um avatar manipulável, uma menininha que tinha várias caras e bocas. Brinquei um pouco com ela no Corel e logo já tinha nome: Athena. Athena, claro, é uma influência da deusa grega de mesmo nome, a deusa da sabedoria. Pensei logo nas características da nova personagem: inteligente, crítica, preocupada com o meio ambiente, enfim, uma porta-voz do bem que tenta solucionar os problemas do mundo. Logo depois surgiu uma outra voz e a qual eu quis dar vida: Zen. O novo personagem é um monge budista que fala mais das coisas do espírito, coisas transcendentais e filosóficas. E ainda, uma terceira voz se fez ouvir: Frida, uma gatinha sapeca que adora frases feitas e ficar deitada no sofá. Escolhi para estes personagens o formato da tirinha,
pois a ideia dos 3 quadrinhos sugere algo maior. É como se o primeiro quadrinho fosse a introdução daquilo que vamos tratar, o segundo, o desenvolvimento, e o terceiro, a conclusão. Veja que é basicamente a estrutura de um texto verbal, não é isso? Podemos pensar ainda em termos filosóficos, como explorou o filósofo Hegel e sua teoria da tese, antítese e síntese. Isto é da discussão que nasce a luz. O conhecimento nasce da dialética. Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês acabaram de assistir um vídeo onde eu falo das minhas tirinhas, dos personagens que, de certa forma, eu criei para dar voz em forma, de história em quadrinhos. E eu me divirto muito fazendo essas tirinhas, E agora eu desafio a vocês a criar um personagem. Obviamente que a gente tem que dar vida para esse personagem, quais as características, esse personagem vai falar de quê, Então tem toda uma história de vida desse personagem. Você pode experimentar utilizando programas de computador, procurando avatares manipuláveis, igual eu fiz. Tem até um site, www.freepik.com. Lá você encontra outros personagens. Quem tem a destreza do desenho, que sabe desenhar, pode fazer à mão também. Mas eu gostaria que fosse em forma de tirinha. 3 quadrinhos, Com toda essa ideia do princípio, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. E até filosoficamente aquilo que Hegel disse. Tese, antítese e síntese. Bora lá fazer? E aí é legal a gente linkar com coronavírus, toda essa situação em que estamos sendo submetidos agora desta quarentena, de ter que ficar em casa, de não poder ir à escola. Podem ser tirinhas com sugestões do que fazer durante este momento, tirinhas que elevem a autoestima da galera, que joga pra cima a bola. Vocês topam? Beleza, aguardo os resultados. Um beijo e saúde pra todo mundo! Depois que a professora Elisete nos explicou sobre os gêneros textuais, nós tivemos uma aula com os contos e outras sobre as histórias em quadrinhos. Agora vamos aprender um pouco sobre a canção. Esse gênero envolve um elemento linguístico, verbal, e 2 extralinguísticos, a melodia e o ritmo. Gente, desde os primórdios, o ser humano desenvolveu inúmeras formas de fazer música, que mistura com o uso de elementos da natureza, de instrumentos ou do próprio corpo. Mas essa aula que vamos assistir agora não é de língua portuguesa, não é de música, é de matemática. Isso mesmo, o professor Léo Aquio vai ao encontro do DJ Sunny Pitbull e do músico matemático Sérgio Kraskowski para compreender as notas musicais e suas divisões, as unidades de medida de som, além das escalas dos símbolos usados para representar os elementos ligados à prática musical. Legal, né? Vamos assistir! Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática.
Então eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. Muita coisa aconteceu desde que o primeiro ser humano assobiou ouvindo um passarinho. A gente criou uma infinidade de formas de fazer música. Dá para fazer música com lata, com panela, com o próprio corpo, com pedaços de outras músicas, e com o avanço tecnológico dá para fazer música até sem instrumentos musicais, usando computadores. É a música eletrônica, ou música digital. Hoje eu vou investigar como a matemática entra nessa dança. Vai começar, hein? Hoje eu estou aqui com a fera das picapes eletrônicas, Sunny Pitbull. Sunny, é verdade que você, quando era criança, riscava todos os discos do seu pai? Tomei muito cascudo do meu pai, porque se arranhasse, era cascudo, certo? E arranhei bastante. Sunny, você consegue colocar dentro desse aparelho aí qualquer tipo de ritmo musical? Sim, você pega qualquer música, qualquer gênero, você coloca essa música ali no programa, ele reconhece os compassos. Você recorta ele e começa a mover, mexer, reagrupar, fazer novamente, mudar de lugar cada uma desses pedaços. Você pode fazer com a mesma música, você pegar vários pedaços diferentes e mudar para frente, para trás. Fazer uma permutação. Isso. Ou então você pode pegar outros gêneros e misturar. A música é uma sequência de sons e ritmos. Dessa forma, a matemática ajuda a gente a fazer música. Por quê? Para manter o ritmo, é preciso contar o tempo. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se a gente representar isso como uma unidade, a fração meio pode ser representada da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E um terço. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a um quarto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o samba pode sair dessa fração 1/4, da seguinte maneira. Outra coisa em comum entre a matemática e a música é que as ferramentas e conhecimentos matemáticos permitem que a gente veja o som. Isso acontece através da representação gráfica das ondas sonoras. Cada tipo de som tem um formato ondulatório próprio, e cada nota musical apresenta uma quantidade diferente de ondas no mesmo intervalo. A quantidade de ondas no mesmo intervalo é a frequência, e a unidade de medida de frequência é o Hertz. Quanto mais agudo é o som, maior a frequência. E quanto mais grave o som, menor a frequência. As ondas menores que 20 Hz são chamadas de infrassons, e as maiores que 20.000 Hz são chamadas de ultrassons. Quer dizer, todos os sons que a gente ouve e toda a história da música ocupam apenas um pedaço de todo o espectro sonoro. Quando a gente se aproxima de uma caixa de som como essa, parece que a música passa por dentro do corpo. Nesses casos, a gente costuma dizer que o som está alto. Mas a verdade é que olhando para essa caixa de som, parece que ela está mais ou menos à minha altura. E eu não sou tão alto assim. Quando a gente diz no jargão popular que o som está alto, na verdade a gente está se referindo à intensidade do som. A intensidade está relacionada ao volume do som, ou seja, ao nível de pressão sonora que é medida em decibéis. O decibel é uma unidade logarítmica. Escalas logarítmicas são aquelas que usam o logaritmo de uma grandeza em vez da grandeza propriamente dita.
O logaritmo é o expoente que uma determinada base deve ter para produzir certa potência. Por exemplo, o logaritmo de 100 na base 10 é 2, porque 2 é o expoente da base 10 que resulta em 100. Esse tipo de escala é muito usado em operações que envolvem números extremamente grandes e extremamente pequenos, porque facilita a manipulação desses números. Um exemplo disso são as telecomunicações. Aliás, o nome desse bel significa 1/10 da unidade de medida chamada bel. E esse nome é uma homenagem a Alexander Graham Bell, que fundou a primeira companhia telefônica do mundo e foi um dos sujeitos mais importantes na história das telecomunicações. Todo DJ tem alguma coisa de cientista maluco. Um pedaço de outras músicas, discos arranhados, alguns programas de computador e uma boa dose de criatividade, o sujeito é capaz de criar batidas que arrepiam qualquer um. A evolução da música eletrônica é fascinante e está sempre surpreendendo a gente. Eu fico pensando, o que será que vem por aí? Será que dá para fazer música sem ninguém tocar? Um grupo musical só de computadores? Eu sempre quis tocar pandeiro, mas como percussionista, eu sou um bom professor de matemática. Enquanto continuo tentando, vou usando o meu aparelho de som para ouvir um pandeiro bem tocado. E isso sempre me faz pensar como um som que sai dessa coisinha de madeira, metal e couro pode se transformar num impulso digital. Eu não sei bem como as notas musicais viram bits e bytes, mas tenho certeza de que tem muita matemática envolvida nisso. E o que eu quero descobrir agora é justamente a matemática por trás da digitalização do som. Hoje eu estou aqui com Sérgio Krakowski, um cara que joga nas 11, na matemática e na música. Krakowski, e como surgiu essa ideia de juntar matemática com música? Eu comecei a viver uma situação meio louca, assim, que era de tocar na Lapa e fazer graduação e mestrado em matemática pura. E quais os benefícios que a digitalização do som trouxe para os músicos? Passou a ser possível gravar um disco em casa. Isso é um fato. E quais são os malefícios dessa digitalização do som? É o fato de que agora você, num pendrive, você pode ter 1 milhão de músicas. E aí você deixa de ter uma relação humana. Se você não ouve, não adianta nada a música. Quer dizer, adianta para outras coisas, mas não deixa de ser uma relação realmente da potência que a música tem sobre o ser humano. A digitalização da música permitiu que todo mundo pudesse carregar centenas de músicas para lá e para cá, todo dia. Antigamente, cada disco tinha a capacidade de guardar no máximo 40 minutos de música, o que dá mais ou menos 12 canções. Atualmente, um pequeno reprodutor de MP3 armazena até 6.000 canções, o que dá mais ou menos 300 horas de música. O que pouca gente percebe no dia a dia é que por trás desse fenômeno existe uma série de conhecimentos matemáticos. A música pode ser entendida como uma soma de infinitos sons. Como cada nota emite um tipo de som e cada tipo de som tem sua própria representação gráfica, a música pode ser entendida como uma soma infinita de representações gráficas do som. Como essas representações são dadas através de senos e cossenos, podemos entender a música como uma soma infinita de senos e cossenos, que representam os infinitos sons. Essa soma é uma série chamada de série de Fourier. Em matemática, série é uma soma finita ou infinita de parcelas. A série de Fourier é um tipo particular de série, na qual os termos somados são senos e cossenos. Cada elemento da série altera a onda sonora. Conforme a soma aumenta, os últimos termos têm interferências muito pequenas no resultado. Tão pequenas que são praticamente imperceptíveis ao ouvido humano. Quer dizer, não é preciso guardar todos os coeficientes que compõem a série. São mantidos apenas os mais importantes, que são aqueles que o ouvido humano percebe, e a série passa a ter menos termos somados.
Ter menos termos somados significa ter menos valores para armazenar. E a consequência disso é que os arquivos produzidos tendem a ser muito menores. Esse processo, chamado de truncamento da série de Fourier, é que permite a compressão de arquivos como os de música, por exemplo. Todo esse processo acontece em níveis nanométricos e velocidades inacreditáveis. Em alguns minutos, tudo que é gravado num estúdio pode chegar até esse pequeno aparelho. Mais fácil do que isso, só se os computadores fossem capazes de criar e executar a música pra gente. Será que isso é possível? O áudio entra por aqui, é captado pelo microfone, vai para a placa de som, entra por aqui. E esse computador, ele solta o áudio e solta um sinal para esse vídeo rodar, entendeu? E aí eu vou associar a cada um desses um vídeo. Toda vez que eu toco, sai o som sai desse computador, mas o vídeo sai dali. E ele sai no mesmo momento, então parece que é o... Durante 29 dias de revista, nós cantávamos Sebastião. Fazer música não tem regra. Eu posso usar computadores de ponta, posso tocar com instrumentos de alto nível e também posso tirar música do meu próprio corpo. Ou então, utilizar objetos muito simples, como uma caixinha de fósforo. Mas independente da ferramenta, o fato é que mesmo sem perceber, eu vou usar uma boa dose de matemática. É claro que ter um bom ouvido e alguma noção de ritmo também não fariam mal nenhum. Chegamos ao fim de mais uma aula! Bom, quero me despedir de vocês, agradecer aos professores que abrilhantaram nosso programa de hoje com suas aulas, né? E lembrar vocês que se vocês perderam o programa, ou de hoje ou de outro dia, é só acessar o YouTube CRPE Divinópolis, que todas as aulas se encontram lá. Então, um grande abraço e até mais!